Daí pessoal, sou o professor Jairo e essa é a nossa aula sobre operações com números decimais e também notação científica. Iniciando aí com a ideia de número decimal, né, em contraponto da fração decimal. O que é uma fração decimal? Fração decimal é aquela fração onde o denominador é igual a uma potência de base 10. Quer dizer, uma fração onde o denominador é igual a 10, ou igual a 100, ou igual a 1000, ou igual a 10.000 e assim por diante. Então, sempre que no denominador tem 1 seguido de zeros, eu tenho aí uma fração decimal. E a fração decimal pode ser transformada em número decimal e vice-versa, ok? Então, fazendo essas transformações aí, eu tenho 28 sobre 100, ou seja, 28 centésimos. Como eu posso transformar 28 centésimos num número decimal? Muito simples. O número de casas do número decimal corresponde ao número de zeros do denominador. Então, se eu tenho 2 zeros no denominador, eu preciso de 2 casas depois da vírgula, ou seja, 0,28. 2 zeros, 2 casas. O próximo, 47 centésimos. De novo, né? 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Então, isso é o mesmo que 0,47. 2 zeros, 2 casas. Se fosse 47 sobre 1000, aproveitando o exemplo, aí eu teria de novo 47 aqui, só que em vez de 2 casas, eu preciso de 3 casas depois da vírgula. Então, aí eu completo aqui, ó, e aí eu tenho 0,047. Ok? Então, é importante que o número de casas decimais seja igual ao número de zeros. Agora, o contrário. Ainda tem um exemplo, né? 687 divide por 10. Ok. Quantos zeros no denominador? 1 zero no denominador. Portanto, uma casa depois da vírgula, 68,7. Uma casa, 1 zero. E agora a transformação de número decimal para fração decimal. Então, 0,003, transformando isso para fração decimal. Bom, o denominador é o 3. É o único algarismo significativo que eu tenho, é o 3. E o número de zeros do denominador corresponde ao número de casas. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3 casas. Portanto, eu preciso colocar aqui o 1000, porque o 1000 tem 3 casas. 3 milésimos. 0,74. O 0,74 tem 2 casas depois da vírgula. Então, eu preciso de quem? Eu preciso do 100 no denominador. 2 zeros, 2 casas e em cima o 74. 19,7. 19,7 eu preciso de quem no denominador? Do 10. Uma casa depois da vírgula, 1 zero no denominador. E em cima, o 197. Ok? Então, essas são as transformações de número decimal para fração decimal e de fração decimal para número decimal. Agora, as operações. Começando com adição e subtração entre números decimais, que a princípio para nós são os números com vírgula. Na realidade, números decimais são os números que são escritos no sistema decimal de numeração. Então, são os números que nós usualmente utilizamos de forma normal. A idade da pessoa, o preço de uma mercadoria, a quantidade de alunos numa sala. Então, todos esses números que nós utilizamos de forma usual são números no sistema decimal de numeração. Então, são números decimais. Mas, para efeito de estudos, nós consideramos os números decimais principalmente aqueles que são dotados da vírgula, que tem vírgula, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora, as operações com esses números com vírgula, iniciando com adição e subtração. Tanto na adição quanto na subtração de números com vírgula, o fundamental ou o cuidado especial é na hora de fazer a armação, na hora de organizar o teu algoritmo, na hora de organizar o teu processo de soma ou subtração. Por quê? Porque deve ter o cuidado de armar de forma que a vírgula fique uma abaixo da outra, vírgula abaixo de vírgula. Esse é o cuidado essencial. Então, 28,3 mais 0,78. 28,3
mais 0,78. Olha como eu armo esse 0,78. 0,78. O 8 ele fica meio que deslocado para a direita. Por quê? Para que a vírgula fique alinhada na vertical. Aí eu posso aí completar essa casa que está faltando aqui com zeros, né? Isso facilita bastante. E aí eu tenho 0 mais 8 é 8, 3 mais 7 é 10, vai o 1, 8 mais 1, 9, com 0 dá 9, e aqui é o 2. E a vírgula tu copia, repete na mesma orientação vertical, 29,08. O outro exemplo, 4,3 mais 6,801, 6,801. De novo, as duas casas ficaram deslocadas ali, né? Para que a vírgula fique em alinhamento. E 0,54. Ok, então vou somar essas três parcelas aí. De novo, né? Completar com zeros aqui é aconselhável, não é obrigatório, mas é aconselhável. E aí tu arma. 0 mais 1 mais 0 é 1. 0 mais 4 é 4. 3 mais 8, 11. Com 5, 16. Vai o 1. Aí eu tenho 5, 11 com 0, 11. 11,641. Ok? Na subtração, o cuidado é o mesmo. Na hora de armar, tu vai posicionar vírgula abaixo de vírgula. 16,4 menos 12,75. Ó, tá aí. Se na adição se aconselhava a colocar o zero para completar as casas que faltam, na subtração esse aconselhamento é de forma ainda mais forte. É muito mais necessário ou útil que tu acrescente esse zero aqui na subtração. E é desse modo, tu percebe que 0 menos 5 não dá, então é aquela história de pegar o emprestado, né? Passa para cá uma dezena como 10 unidades, 10 menos 5 dá 5, aqui ficaram 3, 3 menos 7 não dá, então 13, 13 menos 7 é 6, esse aqui também cedeu, 5, 5 menos 2, 3, e aqui 1 menos 1, 0. Vírgula, atenção, segue a linha do alinhamento vertical. Próximo exemplo, 7 menos 2,43106. Então, 7 menos 2, olha só, onde eu vou posicionar esse 2? Ou quem vai embaixo do 7? Eu vou posicionar o 2 embaixo do 7 ou vou posicionar o 6 embaixo do 7? Aí pensa, o 7 ali significa 7 inteiros. Então, qual é a parte inteira daquele número decimal? É o 2. Então, portanto, quem vai embaixo do 7 é o 2, que é a parte inteira abaixo de parte inteira. Isso vai dar 2,43106. Ok. Aí agora como eu vou fazer isso? Bom, aí tu vai completar as casas do 7. Ó. 7 é o mesmo que 7,0, ou 7,00, ou 7,000, e assim por diante. Então eu vou completar aqui com zeros quantos forem necessários. Olha só, tá aí a minha subtração. Então eu completo o 7 com esses zeros para completar as casas. E agora sigo fazendo o cálculo. Quando tem esses vários zeros assim para fazer a subtração, tu vai sempre considerar que o primeiro zero vale 10. E todos os outros zeros, todos, valem 9. Tem gente que pensa que aqui é 10, depois 9, 8, 7, vai diminuindo. Se tivesse mais zero, vai chegar um ponto que o zero vai valer zero de novo. Aí não vai dar para fazer o cálculo. Então, este zero vai pensar 10 e todos os outros valem 9. E o primeiro número significativo que aparecer, tu diminui uma unidade. Então, essa é a regrinha. O último zero é 10, todos os outros valem 9 e o primeiro número que aparece perde uma unidade. Então, 10 menos 6 é 4. Ó, lembra? 9 menos 0, 9. 9 menos 1, 8. 9 menos 3, 6. 9 menos 4, 5. Ok. E esse primeiro número que aparece, que é o 7, perde uma unidade, vira 6. 6 menos 2, 4. Ou seja, 4,56894, ok? Então, isso aí são as operações de adição e subtração de números com vírgula. Cuidado na hora de armar, vírgula abaixo de vírgula, ok? Indo agora para multiplicação e divisão.
A multiplicação é uma operação bem simples, tá? Porque na hora de executar a multiplicação, justamente a primeira coisa que tu faz é te livrar da vírgula. Tu esquece a vírgula na hora de fazer a multiplicação. Então, primeiro exemplo, 4,7 vezes 3,42. Ok. Então, na hora que eu vou armar essa multiplicação, eu esqueço as vírgulas. Então, por um critério de organização, vou colocar primeiro o segundo fator, né? 342 vezes 47. Ó, sem vírgula. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 4, 28 e 1, 29. É o 2. 7 vezes 3, 21 e 2, 23. Ok. Me livrei do 7. 4 vezes 2, 8, né? Lembra, deixar uma casinha em branco. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. É o 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. E aí opera normal. 4, 9 com 8, 17. Vai 1, 3, 9 e 1, 10. Vai 1, 3, 3, 6 e aqui 1. Ok. E a vírgula? Bom, a vírgula vai ser posicionada em um desses momentos, ou entre 1 e 6, ou entre 6 e 0, entre 0 e 7, entre 7, enfim. Como eu posiciono a vírgula? Eu conto o número de casas do primeiro fator, conto o número de casas do segundo fator e somo. Uma casa mais 2 casas são 3 casas. E essas 3 casas eu transfiro para a resposta. 1, 2, 3, 16,064. E tu vê como faz sentido achar esse resultado, né? Tu tem 4, alguma coisa vezes 3, alguma coisa. Então deu 16 e pouco. Faz sentido. Se tu posicionar a vírgula errada, por exemplo, e colocar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Tu vai multiplicar 4 e pouco vezes 3 e pouco e vai encontrar 160. Né? Então isso está meio fora de propósito. Então, realmente a vírgula tem mais lógica de ser posicionada aqui no 16. O outro exemplo de multiplicação é 84,6 vezes 0,4. Então, na hora de armar, eu esqueço a vírgula. 846 vezes. Se eu esqueço a vírgula aqui, na realidade eu fico só com 4. 4 vezes 6, 24, vai o 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18, vai o 1. 4 vezes 8, 32, com 1, 33. E a vírgula? Mesmo processo. Conto o número de casas. Uma casa no primeiro fator, mais uma casa no segundo fator. Então, tenho 2 casas decimais. Transfiro essa resposta, ou essa quantidade de casas, para a resposta. 2 casas, então eu tenho 33,34. E observa, eu estou multiplicando 84 e mais alguma coisa, 84,6, por 0,4, e a resposta baixou para 33,84. Parece uma coisa maluca. Como pode tu multiplicar um número e o resultado ser menor? Bom, justamente isso acontece quando tu multiplica um número por 0, alguma coisa. Sempre que tu multiplica um número por 0, alguma coisa, o resultado diminui em relação ao inicial. Então, quando esse número aqui está entre 0 e 1, né, tipo 0, alguma coisa, sempre o resultado é menor do que o fator que eu tenho lá, ok? Então, isso aí são os exemplos de multiplicação. Então, pessoal, agora a gente vai para a operação de divisão entre números decimais, divisão de números com vírgula. Olha só, na multiplicação, o que se fazia? Se esquecia a vírgula, se multiplicava normal e só colocava a vírgula no final do resultado, somando-se as casas decimais de cada fator. Transferia-se, então, essa soma para o resultado. Na divisão, eu também vou procurar fazer a eliminação da vírgula. Só que na divisão de números decimais, para que a vírgula seja eliminada, ou para que as vírgulas sejam eliminadas, é necessário que o número de casas decimais do dividendo e do divisor sejam iguais. Eu tenho que ter o mesmo número de casas para efetuar a eliminação da vírgula. Quando esse número de casas não é o mesmo, eu preciso completar essas casas com zeros. Então é isso que a gente vai observar agora no primeiro exemplo. 18,64 divide por 2,4. Observa, eu não posso eliminar essa vírgula direto, porque eu tenho 2 casas no primeiro e tenho uma casa no segundo. Então, aquele que tem menos casas ganha zeros. Então, eu fico com 18,64
dividido por 2,40. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Agora sim eu posso efetuar a eliminação. E aí eu fico com o número 1864, divide por 240. Então, essa divisão aqui resulta o mesmo quociente que 18,64 por 2,4. Então, efetuando a divisão, 1864 divide por 240. 1 não é suficiente para 240, o 18 também não, e nem o 186 para 240. Então, eu preciso de todo o número. 1864 por 240, isso vai dar aproximadamente 7 vezes. Então, 7 vezes 240, eu tenho 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. Aí eu tenho aqui 4 menos 0, 4. 6 menos 8 não dá. 16 menos 8, 8. Esse deu, é 7. 7 menos 6, 1. 1, 8, 4. Para eu continuar essa divisão, é necessário inventar um zero aqui, que eu não tenho mais nada para baixar. Quando eu invento esse primeiro zero, o que acontece? Vai vírgula no quociente. Então, esse é o momento do nascimento da vírgula no quociente. É quando eu invento o primeiro zero. Então, inventou o primeiro zero, vírgula. Aí, 1840 divide por 240. Então, pelo resultado que eu obtive antes, né, fazendo por 7, 1680. Então, vou fazer mais uma vez por 7. 7 vezes, que dá próximo aqui, ó, 1680 de novo. 0 menos 0 é 0. 4 para 8 não dá. 14 menos 8, 6. Aqui cedeu, é 7. Menos 6 é 1. Eu tenho 160, né? 1 menos 1, 0. Aí eu vou de novo inventar um zero. Só que esse zero aqui, ó, ele não é o primeiro. E ele é único. Vou inventar só um dessa vez. Então, esse zero, ele é gratuito. Eu invento e não preciso acrescentar nada no quociente. Eu tenho 1.600 divide por 240. Observa que 7 vezes 240 dá 1.680, vai passar. Então, eu vou fazer por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. 1.440. 0 menos 0, 0. Aqui 10 menos 4, 6. Esse 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. 160. Aí, se eu quero continuar essa divisão, eu de novo invento mais um zero, que outra vez ele é gratuito. Cada vez que tu faz uma etapa aqui, tu tem direito a um zero, gratuito, depois que tu inventa o primeiro e paga. Então, tu só paga o primeiro com a vírgula, depois tem direito a um zero em cada etapa. Fazendo isso, eu tenho 1.600. 1.600, tu observar, ó, é o resultado que eu obtive fazendo por 6. Né? Lembra, 6 vezes 240 deu 1.440. Então, aqui 6 vezes, mais próximo, 1.440. Aí eu tenho aqui 0, 10 menos 4, 6. Aqui cedeu 5 menos 4, 1, 160. Se eu quero continuar essa divisão, o que eu faço? Invento outro zero, de novo gratuito, 1.600. E aí de novo repete, ó, 1.600, 1.600, 1.600. Está dando quanto? Sempre 6 vezes e sobra 160. Então essa divisão deu 7,76666 e por aí vai, que a gente chama de dízima periódica, ok? Então, dos resultados possíveis para uma divisão entre dois números é uma dízima periódica, ok? E agora eu tenho o segundo exemplo, que é 29 divididos por 0,4. E, de novo, o número de casas decimais não é o mesmo. Aqui eu não tenho nenhuma casa decimal e aqui eu tenho uma. Então, para eliminar essa vírgula, eu preciso igualar as casas. 29,0, tenho agora uma casa depois da vírgula. E aqui 0,4 continua uma casa depois da vírgula. Já que o número de casas é o mesmo, eu posso esquecer a vírgula e fico com a divisão 290 divididos por 0,4, ou seja, divididos por 4. Aí eu armo 290 divide por 4. 2 para 4 não é o suficiente. Eu pego o 29. 29 por 4,
eu consigo 5 vezes 4, 20, eu consigo 6 vezes 4, 24, eu consigo 7 vezes 4, 28. Então, mais próximo, 7. 7 vezes 4, 28, me sobra 1. Aí eu baixo o zero. Nota que esse zero, ó, eu não vou botar a vírgula lá. Por quê? Porque esse zero eu não estou inventando, eu estou baixando. 10 divide por 4 duas vezes, 2 vezes 4, 8, me sobra 2. Agora sim, se eu quero continuar a divisão, eu preciso inventar o zero. Inventei o zero, vírgula no quociente. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, e aí zerou. Nota que aí essa divisão deu exata, né? Deu uma resposta decimal, mas exata. Essa divisão deu uma resposta inexata. Então assim, quando tu divide dois números, ou tu tem um valor exato, com vírgula ou não, mas o resto é zero, ou tu vai entrar numa dízima periódica. Não tem como tu dividir alguma coisa por outra e não dar exato e também não dar dízima periódica. Sempre ou a conta tem fim, ou a divisão tem um resultado, finaliza com o resto zero, ou em algum momento vai começar a ter repetição, ou seja, vai surgir o período, e aí eu tenho o resultado dízima periódica, ok? E vamos para as duas próximas operações com números decimais. Potenciação e radiciação. Então vamos fazer o exemplo aí de potenciação. Como se resolve potência de números com vírgula? Bom, a ideia é a mesma de números inteiros, né? Se eu tenho ali, por exemplo, 1,6 ao quadrado, é o mesmo que 1,6 vezes 1,6. Então posso transformar isso numa divisão, numa multiplicação. 1,6 ao quadrado, eu posso falar que é 1,6 vezes 1,6, ok? E aí faço como se multiplica dois números com vírgula normal. Ou ainda posso usar um recurso que 1,6 ao quadrado é o mesmo que 16 sobre 10. Isso ao quadrado. Aí 16 ao quadrado é 256, é 16 vezes 16, e 10 ao quadrado é 100. Ok, aí se eu tenho aqui ó, 2 zeros no denominador, é o mesmo que duas casas, portanto isso é 2,56. Ok? Se eu multiplicasse aqui 1,6 por 1,6, eu encontraria 256, uma casa, outra casa são duas, também ó, resulta 2,56. O outro exemplo é 0,2 elevado ao cubo. Bom, isso é o mesmo que 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, ok? Ou eu uso recurso de transformação em fração decimal, que é 2 sobre 10 ao cubo. E aí eu tenho 2 ao cubo é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, e 10 ao cubo é 1000, 10 vezes 10 vezes 10. Como eu tenho 3 casas no denominador, eu preciso de 3 zeros no denominador, eu preciso de 3 casas depois da vírgula. Então eu tenho 8, uma casa, 1 zero, 2 casas, outro zero, 3 casas. Ponho a vírgula e zero. 3 casas depois da vírgula, 3 zeros no denominador. Se eu fizesse a multiplicação 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, eu teria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E aí, o número de casas, uma casa, outra casa, outra casa. São 3 casas. 1, 2, 3. Ó, também encontro 0,008. Então, eu tenho duas formas de fazer a potenciação de números decimais. E agora a última operação, radiciação de números decimais. Ou seja, como se extrai raiz de número com vírgula. Então, primeiro exemplo. Raiz quadrada de 2,25. Ok, como eu tiro a raiz disso? Bom, eu posso pensar que 2,25 é o mesmo que 225 divididos por 100. 2 casas, 2 zeros. Aí eu tiro a raiz do numerador e tiro a raiz do denominador, normal. Raiz de 225 é 15. E a raiz de 100 é 10. Então isso resulta 15 décimos. Ou seja, é o mesmo que 1,5. Então raiz de 2,25, 1,5.
Se eu multiplico 1,5 vezes 1,5, eu encontro 2,25. E o outro exemplo é uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 0,064. Faço o mesmo processo. Continua raiz cúbica, 64. Eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula sobre 1000. E aí eu tiro a raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, resposta disso, 4 décimos, que é o mesmo que 0,4. Um zero no denominador, uma casa depois da vírgula. Então, essas foram as operações com os números decimais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. E a gente vai ver agora alguns tópicos sobre notação científica. Então, notação científica é o quê? É uma forma de tu escrever números muito extensos, grandes, de uma maneira mais reduzida. Então, o número não vai alterar. O que vai alterar é a forma como eu vou escrever esse número. Então, é uma redução na sua expressão gráfica. O número é o mesmo, escrito de uma maneira mais curta. E essa maneira mais curta de expressar o número também vai ajudar a fazer as operações que são envolvidas, às vezes, no problema, no exercício. Isso aparece bastante em problemas de física, de química, aparece o uso de notação científica. Então a gente vai primeiro trabalhar a forma geral da notação científica. Bom, a notação científica, então, é uma forma padrão, né? Se escolheu esse modelo de escrita para números muito grandes ou muito pequenos. Números que têm muitos zeros no final, ou números que têm muitos zeros no início, tipo 0,00000, muitos zeros, vírgula, o que acontece? Ele pode ser escrito de forma reduzida. E se escolheu esse modo aqui de escrever, que se chama de notação científica. É um certo número A vezes uma potência de base 10, ou seja, A vezes 10 elevado na B. Este valor de A, por convenção, se diz que ele fica entre 1 e 10. Então ele tem que ser menor que 10 e maior ou até igual a 1. E esse B aqui, o expoente do 10, é um número que pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, é um número tanto positivo quanto negativo, desde que seja inteiro. Então isso é a notação científica, é uma escrita com esse padrão, com essa lógica, um número vezes 10 elevado a alguma coisa, sendo que esse número fica entre 1 e 10, ok? Então, aplicando isso nos nossos exemplos. 35 milhões. Então, 35 milhões, 35 mil, 35 milhões. Como que eu escrevo? Bom, eu sei que é um número A vezes 10 elevado num certo expoente B. Bom, quem é esse número A? É um número que fica entre 1 e 10. Então a vírgula do 35 milhões está no final, invisível, vem deslocando até que fique nessa posição. Porque nessa posição eu tenho 3,5. E 3,5 se situa entre 1 e 10. Então aqui na frente eu já sei que é 3,5. Quando eu posiciono a vírgula entre o 3 e o 5, essa vírgula na realidade ela caminhou dentro do número. Ela era lá no final e andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então eu sei que o expoente do 10 é 7. Ok. Aí esse 7 pode ser tanto mais quanto menos. E como que eu vou saber se o expoente é mais ou se é menos? Por uma lógica. Se o número era 35 milhões e agora eu estou reescrevendo como 3,5, esse número na realidade ele reduziu, ele diminuiu de 35 milhões para 3,5. Então, para efeito compensatório, para eu compensar essa diminuição do número para 3,5, eu deixo o expoente positivo do 7. Então, o que eu faço na frente, eu compenso atrás. Se eu diminuo a escrita na frente para 3,5, eu compenso no expoente usando positivo. No outro exemplo, 4.680 vezes 10 na 6. Tu vê que esse número já tem uma potência de base 10 como fator. E eu quero transformá-lo para notação científica. Então, primeiro eu vou pensar nesse 4.680.
ele é o mesmo que 4,68 vezes 10 elevado a alguma coisa. Ó, a vírgula está no zero, andou 1, 2, 3. Então aqui o expoente do 10 é 3. Esse número era 4.680, agora ele é 4,68. Ele diminuiu sua escrita na frente. Se ele diminuiu na frente, eu compenso deixando o expoente positivo atrás. Então esse 3 é positivo. Mas não esquece que eu tinha aqui 10 na sexta também. Para finalizar, eu tenho então 4,68, está dentro do padrão, né? Um valor entre 1 e 10, vezes 10 elevado na 10 na terceira vezes 10 na sexta, conserva a base e soma o expoente, 3 mais 6, 9. Ok. O outro exemplo. Agora um número pequeno, 0,0000, são 4 zeros depois da vírgula, 71. Aí eu quero transformar para notação científica, lembra? Notação científica tem o A vezes 10 elevado num certo B. Bom, este A aqui tem que ser um valor entre 1 e 10. Então a vírgula vai ter que caminhar até eu encontrar um valor entre 1 e 10. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Quando eu ando 5 casas, eu encontro 7,1, que é um número entre 1 e 10. Então aqui na frente, 7,1. Ok. E como tu viu, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas. O expoente do 10 é o 5. Esse 5 ele pode ser mais e ele pode ser menos. Como que eu sei se ele é mais, se ele é menos? Aí eu observo. De 0,000071 para 7,1, eu aumentei o número. Ele era 0, alguma coisa e passou a ser 7. Então, se eu aumento na frente, o que eu tenho que fazer para compensar? Diminuo atrás. Diminuo na forma de expoente negativo. Então, é assim que eu sei o sinal, quando é mais, quando é menos. Eu olho o que eu faço na frente. E o outro exemplo, 0,0029 vezes 10 na terceira. Eu quero expressar isso na notação científica. Bom, primeiro eu vou me preocupar com esse 0,00029. Ele é o mesmo que 2,9. Por que isso? Porque eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas até encontrar um valor entre 1 e 10. Então eu sei que é 2,9 vezes 10 elevado a alguma coisa. Qual é o expoente desse 10? É o número de casas que a vírgula andou. A vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. Então aqui é 10 na 4. Só que esse 4 pode ser positivo ou pode ser negativo. Como que eu sei? Olha a compensação. Ele era 0, alguma coisa e agora está 2,9. Então eu aumentei na frente. Se eu aumento a escrita na frente, eu compenso atrás usando o expoente negativo. Mas não esquece que esse 0,00029 também era vezes 10 na 3. Então aqui vezes 10 na 3. E aí eu tenho 2,9, continua, vezes 10 a menos 4 vezes 10 na 3 é o mesmo que 10 na menos 1. Conserva a base e diminui o expoente. Menos 4 com 3, menos 1. Então é o mesmo que 2,9 vezes 10 na menos 1. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre números decimais e notação científica. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.